Olá pessoal, hoje queremos compartilhar a palavra chamada quietude. Quando o mundo parou, uma nova oportunidade para organizar a vida. É interessante que olharmos o cenário atual, muitas pessoas estão vivendo as suas incertezas. O mundo muitas vezes nos pressiona a ter muitas decisões, mas também hoje, nesse tempo de silêncio, de resguardo, um tempo onde as pessoas estão mais tempo em família, nos ensina muitas coisas. Eu sei que a nossa vida muitas vezes é corrida, trabalhos, ações e tantas outras coisas que temos feito. Mas eu queria compartilhar um texto bíblico que está em Salmos 46:10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista faz um convite para que possamos nos deliciar na presença de Deus, aquietar o nosso coração, colocar a nossa vida diante de Deus, permitir que possamos ouvir um pouco mais a sua voz. Diante dessas tantas notícias que recebemos diariamente, o salmista nos traz um alívio, porque aquietar o coração e saber que Ele é Deus permite que tenhamos uma melhor proposta de vida. Queria compartilhar algumas coisas contigo. A primeira diz sobre o segredo da quietude é olhar para o alto. O segredo da quietude é olhar para o alto. Não olhar para as coisas desta terra, mas olhar para Cristo. Olhar para Deus. Ver a sua imensidão, o seu poder e a autoridade que está sobre suas mãos. E aí sim, nós temos uma condição de nos ver melhor diante desse grande plano de Deus para a vida da humanidade. Mesmo diante de tantas incertezas, em Deus nós temos a confiança em cada uma das suas promessas, em cada uma das suas direções. A segunda coisa que eu queria que você meditasse: aprecie o seu tempo de silêncio. Aprecie o seu tempo de silêncio. Qual que é o tempo que temos hoje dedicado? Quando falamos de apreciar o tempo de silêncio, o tempo de silêncio de qualquer pessoa, e geralmente o nosso tempo como cristão, é a oração. A oração é o tempo de silêncio. É onde podemos falar e ouvir a voz do Espírito Santo. É a possibilidade de declarar quem somos, declarar o poder de Deus e ao mesmo tempo colocar as nossas aflições, colocar aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos fazer isso mais intencionalmente. Se eu te perguntasse, você já pensou quanto você conversa durante o dia? Quantos minutos, horas que conversamos? Quando pensamos nisso, meditamos o quanto podemos falar com Deus. E hoje nos é permitido isso, um tempo precioso de silêncio com Deus. Terceiro que eu quero compartilhar com você: pare de lutar com as suas energias. Pare de lutar com as suas energias. O salmista, quando falou aquietai-vos, o que ele está dizendo? Pare de lutar. Era isso que ele estava querendo dizer. Pare de colocar a sua força. Pare de lutar com as suas energias. Eu poderia dizer assim: tire o pé do acelerador. É isso que devemos fazer agora. Aquietar o coração aqui, ele expressa que nós devemos pararmos de lutar, tirar as mãos, relaxar e deixar que Deus conduza a nossa vida. Nós precisamos parar de querer conquistar as coisas. É natural que nós tenhamos isso a todo tempo. Mas muitas vezes nós precisamos desfrutar de um tempo de quietude, um tempo onde ouvir a voz de Deus, analisar aquilo como a vida está sendo conduzida, onde podemos melhorar, quais são as nossas qualidades, as boas qualidades e aquilo que é melhor para fazermos. Esse é um grande exercício para os dias de hoje. Outro fator que eu quero compartilhar com você, que diz assim: ouviste o meu clamor. E aqui eu quero contar aquela história, ou relembrar uma história que fala sobre a vida de Jonas. Jonas era uma pessoa que tinha uma missão:
fazer um decreto a Nínive, a uma cidade. Mas ele não concordou com aquilo, e aí, ao fugir da presença de Deus, entrou dentro de um barco. Nesse barco teve uma grande tempestade, e aí, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele foi lançado fora daquele barco. E aí começou uma caminhada de quietude. Ao cair naquele mar, naquela tempestade, ele foi engolido por um peixe, e durante um tempo ele ficou ali 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Um tempo de quietude, onde ele não esperava. É interessante, se pegarmos a palavra de Deus, lá em Jonas 2, diz assim: quando ele, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, a seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mas interessante, diante daquele tempo de quietude, daquele tempo onde só estava ele, naquela estranha do peixe, ele tinha uma certeza no coração. Em meu desespero, clamei ao Senhor, e no meu socorro, ele ouviu o meu clamor. Nesse período, temos que ouvir a voz de Deus, clamarmos a Deus e deixar que Ele fale conosco. Jonas não foi uma situação fácil para ele naquele momento. Era uma situação muito difícil, mas nessa caminhada de quietude, ele ouviu a voz de Deus. Quero compartilhar também sobre escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Eu quero compartilhar também de uma história que fala sobre quando Jesus se hospedou na casa de Marta e Maria. Eram 2 irmãs. Maria ficou aos pés de Jesus ali ouvindo o mestre falar, enquanto Marta estava muito preocupada com todas as coisas da casa. E aquilo incomodou Marta. No momento de falar com Jesus: mas veja minha irmã, peça para ela que ela me ajude. E aí o que Jesus disse? Jesus vai e diz assim: Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta jamais será lhe tirada. Interessante, diante de tantas necessidades da vida, de tantos afazeres, hoje estamos num tempo de Maria, e num tempo de ouvir. Aqui é interessante que assim, andas inquietas com muitas coisas. Às vezes, mesmo parados, estamos inquietos com o futuro, com o nosso emprego, com o próximo salário, com essa pandemia e tantas outras coisas. É interessante que precisamos confiar em Deus, crer em Deus. Como a própria palavra diz, nem os pássaros, nem os lírios do campo se organizam para o próximo dia. Assim devemos ser nós, pacientes e aguardar no Altíssimo. Queria que você pudesse pensar também em aceitar o convite para a quietude. Aceitar o convite para a quietude. Esse é um convite do Altíssimo para todos nós. Nesse tempo onde estamos em nossas casas, com a nossa família, eu sei que você já ouviu inúmeros recados e sugestões de como aproveitar esse tempo, mas eu queria que você pensasse e aceitasse o convite que é feito para que você tenha esse tempo de quietude. Mais do que ficar assistindo filmes, fazendo atividades, como tem sido o seu tempo pessoal com Deus, com a sua família, refletindo sobre as coisas. É interessante que aqui Jesus, eu quero comentar essa passagem, quando os discípulos estavam agitados, lá em Mateus 6, Jesus pergunta assim: vinde repousar um pouco à parte em um lugar deserto. Jesus todo o tempo fazia esse convite aos discípulos: parem, calma,
Vamos nos assentar ali. Foi no Getsemane, foi em cada uma das circunstâncias, ele convidava para que eles tivessem um tempo precioso, um tempo de qualidade. E isso nos é oferecido, aceitar esse tempo de quietude, um tempo de qualidade. E isso é importante meditarmos. E eu queria também, já avançando para a parte final, que você pense sobre essa frase que eu li hoje pela manhã, que diz assim: tempo de silêncio com Deus armazena poder para emergências futuras. Tempo de silêncio com Deus armazena poder para emergências futuras. Interessante que hoje vivemos esse tempos de silêncios com Deus. E isso nos possibilita nos fortalecer, sermos mais fortes. Estamos sendo moldados nesse período. Estamos sendo trabalhados nesse período. Estamos sendo, o que eu posso te dizer, lapidado pela mão do oleiro. É um tempo onde nós estamos refletindo de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós estamos amadurecendo. E finalmente, a paz guardará o seu coração. Diz o versículo bíblico de Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem seu pedido a Deus. Interessante, quando falamos de paz e guardar o coração, é uma coisa muito importante, porque diante de tantas notícias nós ficamos até ansiosos muitas vezes, preocupados, né? E esses dias mesmo, há 2 dias atrás, meus pais me ligaram e eu fiquei bastante preocupado, apesar de morarmos muito próximo, preocupado com a saúde deles. E mais do que isso, preocupado com aquilo que eles falaram, que as coisas não estão indo muito bem. As notícias não são boas, mas o nosso coração precisa fluir paz. Nós temos que ter a paz que procede do alto sobre as nossas vidas. Quando esse versículo fala, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas ele dá uma dica, ele diz assim: em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem pedidos a Deus. Devemos colocar a nossa vida diante de Deus, devemos refletir o quanto temos sido hoje pessoas que manifestam a paz, o amor, a alegria, a bondade, a justiça de Deus em todo o tempo. Nós precisamos viver dessa forma. E por último, centralidade de Cristo na vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é uma forma que nós devemos viver nos dias de hoje, centralizados em Cristo. A nossa vida precisa estar em Cristo. Pode que hoje você tenha a primeira opção de ouvir essa palavra e saber que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que veio a esse mundo, que morreu por nós, que nossos pecados foram perdoados naquela cruz, mas a centralidade em Cristo é viver a vida de Cristo na nossa vida nos dias de hoje. É crer que Deus está no controle de todas as coisas. É ver o poder dele sobre as nossas vidas. É olhar de forma diferente para este mundo diante de tantas coisas. E mesmo num tempo de quietude, entender que Deus continua sendo Deus, agindo com seu poder, movendo-se em nosso favor, agindo para que possamos ter um tempo de qualidade e viver esse tempo. Por isso eu convido você a esse tempo de quietude, que é um tempo de organizar a vida. Mais do que organizar um armário, a casa, o tempo para organizar uma papelada, um estudo online, é organizar a própria vida. Esse é o convite que nós temos para você hoje. E eu queria orar sobre isso, que esse tempo de quietude você possa entender que você tem uma oportunidade que é dada hoje, a você ter essa vida centralizada em Cristo,
nesse tempo de quietude. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Nós queremos te louvar e te bendizer. Hoje somos desafiados, ó Pai, a ficar em nossas casas, permanecer, ó Deus, com nossos familiares. Muitas pessoas moram sozinhas e estão sozinhas. Mas, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, que nesse tempo de quietude, o Senhor visite cada um dos teus filhos, protegendo-os, ó Deus, guardando-os, ó Pai, livrando-os de todo o mal, que nada os alcance, Senhor, mas que eles possam sentir o conforto do Teu Espírito Santo. Sejam, ó Deus, visitados pelo Teu Espírito e, ó Deus, sintam a paz que provém do alto, Senhor Deus, sobre as suas vidas. Que eles possam, ó Deus, entender, ó Pai, ao exemplo de Jonas, que viveu uma caminhada de quietude, ó Deus, clamar ao Senhor e saber que o Senhor responde a nossa oração. Ao exemplo de Marta e Maria, Senhor Deus, que ali naquele momento nós possamos ter essa atitude de Maria, de se prostrar, de estar aos pés de Cristo, de ouvir a sua palavra, de entender os seus ensinamentos, de compreender e, ó Deus, ter sabedoria para conduzir, ó Deus, as nossas vidas nesses tempos difíceis. Permita-nos, ó Deus, buscar primeiro o Teu reino, a Tua justiça, Senhor Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Que possamos ter essa convicção no coração, possamos compreender isso e saber, ó Deus, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas e sobre tudo. Os Teus planos não são frustrados. O Senhor é soberano. O Senhor reina, ó Pai. E mesmo diante de uma situação como esta, quem pode comparar ao poder que está nas suas mãos? Por isso, Senhor, pedimos, alcança-nos, ó Deus, esteja conosco, permita que nesse tempo possamos desfrutar do melhor tempo da nossa vida na Tua presença. Que Deus te abençoe. Boa noite, meus amados do Legado 33. Gostaríamos de estar todo mundo junto, mas devido ao que tem acontecido aí com a questão do coronavírus, isso não é possível. Mas estar juntos não é estar perto, mas sim estar do lado de dentro. Eu venho trazer para vocês agora uma palavra sobre dízimos e ofertas, que fala sobre honra e gratidão. Em Provérbios 3, do versículo 9 ao versículo 10, ele diz o seguinte: honre ao Senhor com todos os seus bens e com os primeiros frutos de sua plantação, para que as suas colheitas sejam fartas e seus lagares se transbordem de vinhos. Tá? A honra, ela é uma forma de você agradecer a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos honrando aquele que nos tirou da escuridão das trevas, aquele que nos resgatou da morte. E nós temos que ter um coração grato por isso, temos que dar a honra a Ele, porque a única coisa que Deus quer de nós é que nós o honremos e sejamos gratos a Ele. E uma forma da gente ser grato, de nós honrá-lo, é dando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não vai ficar mais rico ou mais pobre, porque Deus não se relaciona com isso. Ele quer ver qual é o nosso coração, como que é o nosso coração, se nós temos um coração grato. E o dízimo e a oferta, ele é o meio onde a gente consegue expressar a Deus qual é o quanto nós o honramos e quanto nós somos gratos a Ele. Durante esse mês, a gente entende que esta é uma forma de agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Nós, do Legado 33, somos um povo obediente, um povo onde nós temos muitos motivos para ser grato. Ser grato por tudo aquilo que Ele tem feito, ser grato por tudo aquilo que Ele já fez e ser grato muito ainda por aquilo que Ele fará. Não deixe durante esse período,
de dar os seus dízimos e suas ofertas, de honrá-lo, porque eu sei que Deus, Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele tem proposto na vida da gente, né? Nós temos promessas, nós temos sonhos que nasceram primeiramente no coração de Deus. E através disso, através da honra que nós damos a Ele, através da demonstração de gratidão, Ele fará, como diz na palavra de Provérbios, Ele fará se encher a nossa colheita, se encher os nossos lagares de vinho, tá ok? Nós temos compromissos, a gente sempre foi muito transparente nisso, nós continuamos tendo compromissos com o aluguel e nós contamos com os dízimos e as ofertas da igreja, tá ok? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa abençoar os nossos celeiros? Feche seus olhos. Ó Pai amado, Pai misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, e damos honra e damos glória a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor tem sido um Deus fiel e o Senhor será um Deus fiel, porque a tua palavra não muda, o Senhor não muda. E nós somos gratos a Deus, porque nós podemos ver os teus prodígios, podemos ver as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E por isso, Senhor, nós queremos honrá-lo e agradecê-lo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, os dízimos e as ofertas que o seu povo traz ao seu altar. E faça, Senhor, com que transborde cada vez mais os seus celeiros. Em nome de Jesus, amém. Fique em paz e Deus abençoe. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos